Amém. Glória a Deus, Tom. Que bênção. Aleluia. Quantos querem mais do Senhor Jesus nessa manhã? Quantos estão com sede dele? Quantos têm fome do Senhor? Que bênção, querido. Achei Davi. Achei Davi. Poxa, eu fico pensando em satisfação de Deus. Ai, achei Davi. Poxa, que bênção. Homem segundo o meu coração. É a terceira expressão de Deus. Homem segundo o meu coração. Davi conhecia o coração de Deus. A intimidade de Davi com Deus era inigualável. As expressões dos salmos contam sobre a sua intimidade com Deus. Os salmos são o descortinar da porta fechada. Os salmos falam e revelam dessa intimidade que Davi tem com o Senhor. O Senhor é o meu pastor, ele dizia diretamente para ele. Por isso nada me faltará. O Senhor me leva aos pastos verdejantes. Guia-me para as águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, e ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, vou precisar temer mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, o teu cajado, me consolam, me confortam, me fortalecem. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. A verdade, a misericórdia, a bondade, a graça, a unção do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E um dia eu habitarei com o Senhor na tua casa, para todo sempre. Para todo sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Essa é a intimidade do homem de Deus. Essa é a intimidade que ele tinha com Deus. Intimidade. Uma coisa eu te peço, uma coisa. Não quero 2, 3, 10. Uma coisa. Só quero uma coisa. Uma coisa eu te peço. Que eu possa habitar na casa do Senhor. É ali que eu quero morar. Me dá a tua casa para morar. Uma coisa só eu te peço. Eu quero habitar na tua casa para contemplar a beleza da tua santidade. Intimidade. Eu fico impressionado, sabe por quê? Presta atenção. A Bíblia não relata, não sei, a gente não sabe, mas os relatos bíblicos não contam isso. Davi nunca teve uma revelação visível de Deus. Ele nunca viu Deus. O seu filho Salomão teve uma visão de Deus 2 vezes. Ele viu o Senhor 2 vezes em sonho. Eu fiquei pensando, meu Deus, que privilégio, hein? Fosse uma. Isaías viu uma. Quase morreu. Salomão viu o Senhor 2 vezes em sonhos. 2 vezes. A Bíblia nunca relatou que Davi viu o Senhor. Porque quem crê, quem confia, quem entra no quarto de oração, não precisa ver. Ele não precisa ver. Porque o adora em espírito. Porquanto Deus é espírito. E o adora em espírito e em verdade. Por isso que Jesus vira para Tomé e fala assim: ô Tomé, bem-aventurado quem não precisou ver para crer. Davi era assim, uma fé inabalável. Andava com Deus. Tinha intimidade com Deus. Conhecia o coração de Deus. Conhecia os segredos de Deus. Ele tinha um chamego com Deus. Ele tinha um sonho.
Ah, então, se um dia Deus me colocar lá no trono, como Ele falou, tem uma coisa que eu quero fazer. Eu vou buscar a arca do Senhor, vou ficar comigo. Aí lá no campo ele falava arca, arca, arca. Ninguém estava nem aí para a arca. Ninguém valorizava a arca nos tempos de Saul. Poxa, ela foi tomada de Israel pelos inimigos. Deus deu uma coça nos filisteus. Devolveram a arca, colocaram num lugarzinho lá, olha, casa de Abinadab. Ficou lá esquecida. Esquecida. Davi desde criancinha falava: eu quero a arca de Deus, a arca de Deus. Um dia, eu quero a arca de Deus. Aí ele ficou tão afoito, irmãos, quando a coroa veio sobre a cabeça dele, que ele falou: é hoje, é o meu primeiro decreto. Vamos trazer a arca de Deus para Jerusalém, vamos trazer. Aí ele ficou tão afoito, que ele não perguntou para Deus. Aí ele preparou o melhor carro. Pensou: poxa, os filisteus trouxeram um carro de boi, nós vamos colocar no carro. E você sabia que os materiais do templo eram levados também em carros de bois? A madeira, a tenda. Mas os utensílios só podiam ser levados nos ombros. Davi não se apercebeu disso. Aí lá vai trazendo a arca de Deus. Ô bênção, hein? Ainda bem que está tudo arrumadinho aí, né, Tom? Ó, lá vem trazendo a arca de Deus. Usa. O boi tropeçou, a arca ia cair. Pegou a arca de qualquer jeito. Pá! Naquele momento, uma brecha, um buraco foi aberto nele. O zelo de Deus, não foi nem a ira de Deus, o zelo de Deus. Irmãos, o zelo de Deus. Será que nós somos zelosos pelas coisas de Deus? O zelo de Deus se manifestou, aquele homem morreu, uma brecha. O nome se chamou Pérez Uzá. E aí, naquele momento, Davi ficou triste. Ele falou: o que eu fiz de errado? Ele ficou meio confuso. Ele falou: o que eu estou fazendo de errado? Aí ele disse assim, ele fez essa oração: como trarei a minha arca de Deus? Eu quero, eu quero, eu quero. Aí ele colocou na casa de Obed-edom. Falou assim: não estou entendendo ainda. Deixa aqui. Ficou lá 3 meses. Alguém corre: Davi, Davi. Sim, o que foi? A casa de Obed-edom. Meu Deus do céu, já morreu o homem também. Mataram o homem também. Não, Davi. A casa de Obed-edom prosperou, o negócio está uma bênção só. Ele falou: Deus me quer, Deus me quer. Opa, é sinal de bênção. Ele falou: gente, como que eu vou trazer? Foi para os livros, perguntou aos sacerdotes, foi para a Torá, descobriu: ela não pode ser levada por carros de bois. Ela tem que ser levada nos ombros. Ela tem que ser levada nos ombros. Aí ele chama os levitas e fala: vocês, e era de uma tribo, de uma família específica, eram os coraitas. Os coraitas, vocês precisam levar a arca de Deus para mim. Por favor, leva a arca de Deus para mim. E lá vem aqueles homens vestidos de santidade. E Davi à frente, pulava e dançava. E ele dizia: eu estou trazendo a arca de Deus para mim. Quantos querem a presença de Deus para a sua vida? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor essa manhã. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ah, ele ficou tão feliz, queridos. Tão feliz. O diabo já quis roubar a alegria dele. Aquele problema todo lá com a Mical. Porque é assim. Vigia, irmãos. Porque o diabo é ladrão de alegria. Que tempo gostoso nós estamos tendo aqui, não é? Vigia.
Vigia, porque o diabo é ladrão de alegria. Vigia para o diabo não roubar isso que Deus plantou no seu coração. Amém? Está repreendido todo o espírito de corvo que vem arrancar a palavra em nome de Jesus. Então Davi, ele tinha essa intimidade com Deus. E por causa dessa intimidade com Deus, o caráter de Deus começou a ser impregnado nele. Por isso que é um homem segundo meu coração. Coloquei algumas características, longe de esgotarmos as características de Davi que representavam a pessoa de Deus. Mas a primeira delas, pode passar, nós precisamos falar, é a humildade. Esse homem, ele foi ungido menino. Samuel foi na casa dele, a família se reuniu. E a Bíblia diz que ele foi o único que não foi chamado. O único que não foi chamado. Eu fico imaginando se Davi fosse rebelde. Aí o irmão dele manda chamar ele e fala assim: Davi, bora lá que o papai está te chamando. Fala: agora eu não vou não. Também agora eu não vou não, já tirei as ovelhas. Fala para ele que agora não tem jeito de botar as ovelhas de novo não. Vou não. Irmãos, os rebeldes perdem as bênçãos de Deus para a vida deles. Imagina Davi falando isso. Vou não. Mas ele tinha humildade no coração, irmãos. E aí Samuel unge ele é menino ainda. Ele é pastorzinho de ovelha ainda. Mas Samuel ungiu como rei. A autoridade estava lá, a unção estava lá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Estava lá já. Mas ele nunca reivindicou isso. O dia que Deus quiser me honrar, Ele vai me honrar. Não quiser também. Quantas vezes nós temos buscando posições, destaques, queremos aparecer, holofotes. Davi nunca reivindicou a sua posição, nunca. Aliás, quando já era rei, e o seu filho Absalão se levantou contra ele, os valentes de Davi estavam com sede de vingança. E os valentes de Davi estavam com sangue nos olhos. E Davi falou: não. Deixa aí. Deixa para ele. Se tem alguém que tem que tirar ele desse trono, é o Senhor. O trono não é meu. O trono é meu. Ele não está usurpando o trono de mim. O trono é do Senhor. E se tem que alguém que vai tirar ele do trono, é Deus. Aí vai embora. Davi humilhado, triste, cabisbaixo. Porque, irmãos, uma coisa é você ser traído por outro. Outra coisa é você ser traído pelo seu filho. Ah, irmãos, dói muito. Que eu nunca tenha essa experiência em nome de Jesus. Que você nunca tenha essa experiência. Ser traído pelo seu filho. Lá está Davi, cabisbaixo, andando, saindo de Jerusalém. Aí lá vem um homem chamado Samar. Maldito! Começa a xingar Davi. Maldito! Agora você vai ver seu assassino. Olha, Davi nunca se levantou contra Saul. Ele era descendente de Saul, da família de Saul. Seu assassino, tem sangue nas suas mãos. Deus está te dando a paga de tudo que você fez com a casa de Benjamim. Você vai ver agora, tomara. E começou a xingar Davi, irmãos. Aí, eu não sei se foi Joabe ou irmão de Joabe, acho que foi o irmão de Joabe. Falou assim: deixa eu ir lá arrancar a cabeça desse camarada, Davi. Deixa eu ir lá arrancar a cabeça dele. Davi falou: que isso? Aí o Cosme falou, né, sobre espírito. Que isso? De que espírito você é? Eu não sou assim. Se ele quer me amaldiçoar, que amaldiçoe. Quem sabe foi Deus que mandou ele aqui. Ô irmãos,
Humildade de deixar a vingança nas mãos do Senhor. Humildade de esperar o tempo de Deus. Humildade de não reivindicar nenhuma posição. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Aí a gente vai descobrindo porque que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. Além de humilde, ele é servo. Ele serve as pessoas. Ele tem prazer em servir. A Bíblia diz que ele serviu o seu pai. Ele já estava ungido o rei. Mas o pai fala para ele, vai lá na batalha lá, leva aqui, olha o queijo lá para o capitão, e tal, a matula, dá uma investigada lá, vê como é que está. O pai dá ordens nele, ele é o rei já. A unção de rei está sobre ele. Ele fala, sim meu pai, sim senhor. E vai e obedece. O irmão dele chega e fala, presunçoso, o que você está fazendo aqui? Você deixou as ovelhas? Que isso? A Bíblia diz que ele já tinha deixado como uma pessoa responsável. Ele se desvia daquela situação. Ele serve a sua casa, porque quando ele vai se levantando como autoridade em Israel, Saul persegue a casa de Davi. Davi procura um lugar lá em Moabe. Fique pensando, por que Moabe, né? Porque Moabe também faz parte da família de Davi por parte de Ruth. Certamente ele encontrou um favor do rei de Moabe. Deixou a família lá em Moabe, guardou a família, serviu a família, correndo risco de vida. A Bíblia diz de um homem chamado Nabal. Davi falava para os valentes dele, guarda aí, olha a propriedade desse homem. Guarda a propriedade desse homem. Até porque Nabal, se não me engano, é da descendência de Judá, porque ele é descendente de Caleb, que é de Judá. Então Davi falou, olha, é da nossa família aí, guarda aí. Aí um dia que foi pedir um favor para Nabal, Nabal falou assim, o que eu quero saber do rebelde chamado Davi? Mas ele serviu aquele homem, ele falou, poxa, esse homem está me pagando o bem que eu fiz com o mal, graças a Deus por Abigail, senão o negócio ia ficar feio para o lado de Nabal. Aí Davi refreia a vingança, coloca nas mãos de Deus, alguns dias depois Nabal morre. Porque quando a nossa luta está nas mãos do Senhor, Ele é o nosso vingador, amém querido? Ele é o nosso vingador. E Davi servia as pessoas, conquistava batalhas, pegava o despojo, não ficava para si só. A Bíblia diz que ele distribuía nas cidades, nas aldeias de Judá e de Benjamim. Servo, abençoador. Será que nós temos tido esse coração de abençoar as pessoas com o que nós temos, de servir as pessoas com o que nós temos? Um valente guerreiro. Porque se tem uma característica em Jesus é valentia. Jesus é humilde, mas não é covarde. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é não. Aliás, quando quiseram prendê-lo, ele se colocou na frente dos discípulos, como um bom pastor. Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Falou, quem que vocês estão procurando? Jesus o Nazareno, sou eu. Pum, todo mundo caiu. Sou eu, valente guerreiro. Esse é o nosso Deus. E assim é Davi. Pode passar. Ixi, serve, próximo. Perdão, irmão, não pedi para você passar. Eu coloquei assim, queridos, coragem. Coragem é uma das virtudes de um conquistador. Quantos querem conquistar as multidões aqui? Então vira para o seu irmão e fala assim, coragem. Coragem. Coragem, coragem. Em nome de Jesus. Agora, coragem não é ausência de medo, mas é a capacidade que Deus nos dá para enfrentar os nossos medos. Isso aqui é coragem. Mark Twain, ele foi um escritor do século XIX, filósofo, um pensador que influenciou os Estados Unidos. E ele vai dizer essa frase aí, olha: coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo e não a ausência do medo.
Miles Moore, nós já tínhamos falado dele, né? Perdoa por ter colocado o Moore lá em letra minúscula. Coragem é fazer o que temos medo de fazer. Então quando você tem medo de fazer alguma coisa, faça aquilo. Isso é coragem. Não, eu estou com tanto medo de fazer isso. É esse o desafio de Deus para a sua vida. Faça. Porque isso é ter coragem. Aí eu coloquei, o nosso grande problema não é o medo, mas a covardia. É isso que nós precisamos lutar. É a covardia. A covardia, eu coloquei, nos leva à omissão, a coragem para a ação. Então o nosso grande problema não é o medo. Porque até o medo é algo instintivo e preciso. Sem medo você atravessa o sinal vermelho. Sem medo você faz loucuras. Então, o problema não é o medo, o problema é a covardia. Porque a coragem enfrenta o medo. A coragem enfrenta o medo. Mas para a covardia não tem solução. Covardia é algo de caráter. Que o Senhor nos livre de toda covardia, amém, irmãos? William Shakespeare vai dizer: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte. Meu Deus! Mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Isso é muito forte, irmãos. Quantas vezes nós estamos deixando a vida passar, perdendo as oportunidades de Deus, o tempo de Deus, por causa da nossa covardia. E aí um outro atributo maravilhoso de Davi, que é impressionante na vida dele, é a submissão. Não é só obediência, é a submissão. Porque ele não só obedecia, naturalmente falando, ele se submetia. E é isso que fala desse coração que atrai a presença de Deus. Ele respeitava e obedecia as autoridades como ninguém. E sabia separar as atitudes da pessoa da posição que ela ocupava. Ele separava, às vezes, as atitudes que aquela pessoa tinha errado da posição que ela ocupava. Amanhã ou depois, talvez, os nossos pastores, as nossas autoridades errem conosco. Podem ser, são homens, são mulheres, são falhos. Nós temos todo o direito de abrir o coração com eles, mas nunca de perder o respeito. Nunca perder o respeito. Autoridade é autoridade. E sabe, queridos, às vezes nós não separamos a pessoa da Dilma da autoridade que ela ocupava. Isso é um problema. A pessoa do Temer com a autoridade que ele ocupa. Cuidado com isso. Isso não é de Deus. Nós precisamos começar a refletir sobre essas coisas. A autoridade. Um soldado fardado é autoridade. Talvez você precise falar algo com ele, adverti-lo de uma situação errada que ele possa estar cometendo, mas faça-o com respeito. Quantas vezes a gente se levanta porque uma autoridade está cometendo uma coisa completamente errada, contra, às vezes até a justiça. Está certo nós não concordarmos com a atitude dela, mas quantas vezes nós falamos com desrespeito. Cuidado com isso, porque essa é isso. Obrigado, Rafael. Então, nós precisamos aprender isso.
Davi sabia separar as atitudes de Saul da sua autoridade. Teve ele, a espada na mão. Abissai, se não estou enganado, Abissai estava do lado dele. Falou: deixa, eu dou só um golpe só. É só um golpezinho só. Acabou, Davi. Acabou, Davi. Você vai ser feliz. Você vai viver feliz. Está aqui, deixa, Davi, deixa. Davi falou: livre-me o Senhor de levantar a minha mão contra uma autoridade, ungido de Deus. Deixa o Senhor fazer vingança. Ele colocou no trono, Ele vai remover na hora dele, no tempo dele. Foi lá então, pegou um pedacinho, pegou uma faca, pegou um pedacinho do manto de Saul, para mostrar depois para Saul que teve a vida de Saul nas mãos e não quis fazer nada, para Saul entender que ele não tinha nada contra ele. Foi lá, pegou a faca. Quando ele cortou o manto, a Bíblia diz que o coração dele disparou. Timóteo estava contando uma situação aqui do pai dele, né, Timóteo? Que você foi sair de casa, né? Não despediu do pai, o coração disparou, não foi? Aquela vez, quando você tinha 15 anos, você estava me contando? O coração disparou. Davi falou, está lá registrado, que no momento que ele cortou um pedacinho do manto, o coração disparou. Opa. Terreno perigoso. Irmãos, quantas vezes nós não temos temor de Deus? Porque esquecemos que por trás daquela autoridade, ela está revestida por uma autoridade de Deus. É o Senhor quem unge a autoridade. E não usamos as nossas armas, que é o dobrar do joelho, a oração, para que Deus se levante em favor da justiça, porque às vezes essas autoridades estão cometendo injustiça. Mas precisamos separar. A pessoa pode estar totalmente equivocada da posição que ela está, da autoridade que ela está. Se nós começarmos a misturar isso, a gente entra num caminho perigoso, que é o caminho de Satanás. E a quarta expressão de Deus, eu quero falar as duas últimas virtudes de Davi, mas no final. Porque a quarta expressão de Deus sobre Davi é que fará toda. Qual o total da vontade de Deus que Davi fará? Toda a minha vontade. Isso é muito forte, porque eu não sei se eu faço toda a vontade de Deus. Você sabe? Você faz toda a vontade de Deus. Eu não sei, irmãos, esse é um desafio muito grande. Eu sei que eu faço coisas que são da vontade de Deus, que agradam o coração de Deus, mas eu não sei se eu faço toda a vontade de Deus. E eu coloquei lá, olha, que esse é o grande drama. Esse é o grande drama da existência do homem, o conflito entre a vontade do homem e a vontade de Deus, desde que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vontade do homem versus vontade de Deus. E Davi vai dizer, Paulo vai dizer para nós, pode passar o próximo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmãos, vamos morrer mesmo vivo. Vamos nos sacrificar, vamos nos colocar no altar. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis às paixões deste mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a gente pensa como capeta. Quando Pedro falou para Jesus, o senhor não vai morrer. Pedro falou para Pedro assim: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. E o homem destituído dessa característica de Deus, que é estarmos sintonizados com a sua vontade, pensa igual o diabo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem essa mente renovada na sua vida, irmãos? Nós precisamos descobrir a vontade de Deus, e não só descobrir, mas realizá-la. Eu quero partir aqui para a reta final dessa ministração perguntando: qual é a vontade de Deus? Se nós tivéssemos tempo para ler esses versículos, nós descobriríamos que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Quantos?
nenhum se perca. Quantos habitantes tem Anápolis? 500 mil habitantes, praticamente o Tom está falando aqui. O Senhor quer quantos de Anápolis? 500 mil. Então tem que ter muito lugar, irmãos. Então a pastora Sandra está certa, esse lugar aqui vai começar a ficar pequeno, vocês vão ter uns problemas bons. Porque o Senhor quer muita gente, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Infelizmente, pela obstinação do coração, vão se perder muitos. Mas o Senhor não quer que isso aconteça. E nós precisamos ter o coração de Deus aqui agora. Nós precisamos ir lá no inferno, irmãos, e resgatar essas vidas. Nós precisamos lutar. Nós precisamos batalhar. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Para que isso ocorresse, o que Deus fez? Para que a vontade dele se cumprisse. O que ele fez? Ele enviou o seu filho. Ele enviou o seu filho. Então a resposta é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que Jesus fez para que nenhum se perca? O que Jesus fez? Ele deu o que, gente? A sua própria vida. Ele entregou a sua vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Vocês estão de brincadeira, pensando que uma turba de romanos, de soldados, vai tirar a minha vida. Vocês estão de brincadeira que Caifás vai tirar a minha vida. Vocês estão de brincadeira que Pilatos vai tirar a minha vida. Ninguém tira a minha vida. Sou eu que espontaneamente a dou. Glória a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu dou a minha vida. A vontade de Deus, então. Conclusão, irmãos. Conclusão. O que devemos fazer para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida? O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós temos que entregar a nossa vida. Queridos, quando nós entregamos a nossa vida, não tem porta do inferno que vai resistir. Nós não podemos ter reservas. Nós precisamos ser como essa viúva que o Cosmo falou. Entregar tudo. Entregar a vida não é uma oferta. É a vida. É a vida no altar. Davi foi escolhido por Deus. Escute isso aqui. Porque Deus, quando buscava, ele viu um menino lá assim, ó. Aí tinha lá um cordeirinho. Pode passar o próximo slide. Davi foi escolhido porque, dentre outras coisas, ele tinha essa capacidade de colocar a sua vida em risco. Deus admira isso. Esses dias atrás eu vi uma cena. Teve uma enxurrada muito forte. O rio transbordou. Aí começou, como se fosse aqui tem um rio, não tem? Tem um riacho? Tem aqui, ó, no fundo? Tem, não tem? Transbordou, um córrego, né? Transbordou, estou vendo algumas casas ali, olha. Pertinho, né? E aí começou a entrar nessas casas assim e tal. E o menino dela escorregou e caiu. E a mãe, pum, se jogou na água. Para buscar o filho lá embaixo. Ela conseguiu, ela pegou o filho e tirou. Se fosse, como é que a senhora conseguiu? Ela falou: não sei, eu não sei nadar. Eu não sei nada. A gente estava lá na Nicinha e ela mostrou lá a cachorra e a filhotinha, né, Nicinha? Aí o Tom estava contando a história do Edmilson, não foi? O Edmilson brincava com ela, tal, tranquilo, papapá. Ela tinha acabado de parir a nenenzinha dela lá, a cachorrinha. Estava lá no cantinho, né? E o Edmilson foi entrar no banheiro e ela pensou que ele foi lá mexer na cachorrinha. Acabou a amizade. Foi embora, amizade, foi embora, irmãos, muito tempo. Virou uma fera, aquele docinho de cachorra. Você passa ali, que é a cadelinha tão vovinha, virou uma leoa, o Edmilson, meu Deus do céu. Davi tinha essa capacidade de colocar a sua vida em risco. 1 Samuel capítulo 17, verso 32 a 37.
Saul chama ele, fala assim: não, meu filho, você não pode lutar contra esse gigante, não. Davi disse, porém, a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra o filisteu. Aí Saul vira para Davi e fala assim: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi responde a Saul assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou quantos cordeiros? Um cordeiro, diga comigo, um só. Irmãos, para que nós alcancemos as multidões, nós precisamos cuidar bem de quantas pessoas? Um só. Sabe, rei, ele pegou um cordeiro. Um cordeiro. Pegou lá o cordeiro. E aí, do rebanho, eu saí após ele e o matei, o feri. E livrei quem, gente? Livrei quem? Diga um cordeiro. Diga o cordeiro. Artigo indefinido. Artigo definido. Tem diferença ou não tem? Quando se fala um cordeiro, fala da importância de cada um. Cada um. Mas quando se fala de o cordeiro, está dizendo que aquele era um cordeiro que Davi chamava pelo nome. Tinha o quê? Identidade. Não é só um cordeiro. É o cordeiro. Aqui não, capeta, você vai tascar a mão. Não são só números. São histórias, são vidas, são identidades. Foi lançado um desafio aqui, queridos. Próximo final de semana, você vai chamar alguém, ainda que seja um só, mas é o amigo, a amiga, o vizinho, a vizinha, ou colega, é artigo definido, é alguém que você conhece, que você preza, que você vê, é o frentista do posto que eu abasteço, é ele. Por isso que Deus era apaixonado por Davi, e Davi apaixonado por Deus, porque tinha essa capacidade de entregar a sua vida, de colocar a sua vida em risco. Paulo diz: como que eles vão crer se nós não pregarmos, gente? Como? Quantos vão arrancar muitos cordeiros da boca dos leões que estão aí do inferno, em nome de Jesus? Você é um valente, diga para a pessoa que tem o teu lado: você é um valente, uma valente do Senhor Jesus. E se você toma posse disso, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Você é um valente de Deus. Valente de Deus. É o cordeiro. Teu servo matou tanto leão como urso, e este incircunciso aí, filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Davi lutou em favor de um cordeiro, ele livrou um cordeiro. Isso significa que cada cordeiro e cada ovelha, sob seus cuidados, eram únicos para ele. Eram únicos. Escuta, eram insubstituíveis. Davi não olhava aqueles cordeiros como bicho. Há uns bichinhos aí, perdi um, compra o outro. Não, eram estimados. Para ele tinha história, por isso que a
próxima característica de Davi, a quinta característica de Davi, segundo o coração de Deus, é que ele é o quê? Bom pastor. E Jesus vai falar sobre isso. Bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida, ele não é mercenário. Ele não é mercenário. Ele é bom pastor. Ele chama as ovelhas pelo nome, tem identidade. E eu quero falar da última característica de Davi, que é ser um homem cheio do Espírito Santo. E se tem um diferencial em Davi, é esse aí. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele pecou, a oração dele foi: Deus, só faz um favor para mim, o Senhor tem direito de fazer tudo que o Senhor quiser. Serás justo no teu falar. A mim me cabe apenas corar de vergonha. Tu serás justo. Eu não tenho direito de nada. Só faz um favorzinho para mim que eu nem tenho direito de pedir. Não tires de mim teu Santo Espírito. Se o Senhor quiser tirar tudo, pode tirar, mas não tira o Espírito Santo não. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero contar para vocês aqui 2 segredos de Jesus para nós orarmos. Os 2 segredos de Jesus estavam lá. Ele se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz que ele deixou o seu trono, a sua glória, e foi se esvaziando. E se fez gente na barriga de uma mulher. E foi se esvaziando. E se fez filho submisso a um carpinteiro. Imagina Deus se submetendo a José, irmãos. A Bíblia diz que em tudo ele era submisso ao pai dele. E vai se esvaziando, vai se esvaziando. E tomou forma humana, se revestiu de gente. E como homem, ele foi servo. E como servo, ele obedeceu. E ele foi se esvaziando, se esvaziando. E ele obedeceu até a morte. E ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até o momento que ele disse assim: tudo que me resta agora é o meu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ele morreu como é? Totalmente vazio. Mas quanto mais Jesus se esvaziava, o que acontecia, irmãos? Mais cheio do Espírito ele ficava. Mais cheio do Espírito. O Espírito Santo tem lugar em nós. O Espírito Santo tem lugar em nós, irmão. Ou a casa está entulhada aí, está lotada. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Sabe qual que é o segredo de ser cheio do Espírito Santo? Ser vazio de si mesmo. Eu quero que você fique de pé. Nós podemos cantar mais uma vez essa canção que eu pedi no final. E eu quero que você fique de pé e pense sobre isso. Pense sobre isso. Quanto